Olá, pessoal. Estamos começando mais um LibertaCast, né? Aqui, alguns dos componentes da chapa 4, né? Liberta Cremep, não esqueçam. Mais uma vez, é a chapa da renovação, 100% renovação, ok? E vamos aqui discutir de uma maneira informal alguns assuntos que compõem a nossa carta-programa, nossa carta-proposta, tá? Estamos hoje com a doutora Mariana, né? Olá, boa noite, Tilba Belfort, boa noite. E Emanuel Fonseca. Então, a gente pode começar de maneira Uma mais... das moças, Mariana. Primeiro as damas, né? Claro, eu como boa ginecologista que trato das mulheres, não posso tomar frente, né? Obrigada pela gentileza. Então, doutora Mariana aborda um assunto aí para a gente discutir. Vamos lá. Então, doutor Josildo, eu gostaria de falar primeiramente sobre o Revalida, que eu acho que é um tema, além de polêmico, muito importante hoje em dia, né? Tem a ver muito com a valorização do médico. Hoje em dia está se tornando uma coisa banalizada, assim, a questão da medicina sem a capacitação do médico. Eu acho que são muito bem-vindos todos os médicos que estão se formando, mas eu acredito que até uma questão de segurança para o paciente, ter essa questão do Revalida para todos, inclusive para esses médicos do Mais Médico, né, que estamos vendo que está chegando com força esse ano. O que é que vocês acham? Vem com força realmente, Mariana. E uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte, que essas pessoas, esses médicos que estão chegando e que não se submeteram à Revalida, eles estão indo atender uma população mais frágil. Porque, por exemplo, todos nós aqui que temos condição, somos classe média, todos nós temos condições de pagar um plano de saúde ou de pagar uma consulta quando precisamos. Já já a pessoa, a sociedade, na ponta da linha, aquela que é atendida pelo médico do PSF, esse pessoal não tem o direito, não tem digamos assim, a cidadania suficiente para pagar uma consulta. Então, eles dependem do Estado, e o Estado tem que garantir que aquela pessoa tenha qualidade de aprendizado. Isso, concordo, né? Tilma. Veja só, eu trabalho como médica há mais de 30 anos e sempre trabalhei na periferia. Sempre fui nos morros, nas comunidades, e a situação é muito séria mesmo. Nós nos formamos com todo aquele aparato, fizemos residências, não é? E mesmo assim tivemos muitas dificuldades. Imagina essas pessoas que a gente nem sabe se são médicas, estão lá atendendo os pacientes, não é? E outra coisa, quando eles formam esse programa Mais Médicos, eles dizem que a gente não existem médicos suficientes para cobrir a demanda dos pacientes do interior, principalmente. Mas isso não é verdade. Isso não acontece. O grande crescimento de médicos, né, nos últimos anos, né? Hoje somos quase 550 médicos. Uma quantidade imensa. 550 mil, né? 550 mil médicos, não é? No Brasil todo. No Brasil todo. Então, eles dizem que nós não queremos trabalhar nas periferias, né? Nos lugares pobres, mas nada disso é verdade. É a falta de outra coisa que... Eu tenho uma coisa que, nesse sentido, pelo seguinte, foi uma coisa que eu discuti ainda na primeira vez que o programa Mais Médico foi lançado, né? Médico, ele faz bem para o progresso da região. Por quê? Porque o médico, ele não quer ir realmente para um local onde o filho dele não tem escola. Então, se você criar escola no interior, vai ter médico. Médico quer ir para um local onde ele possa ter um certo lazer no final de semana. Então, se você tem um lazer, se você tem cultura, se você tem um conjunto de recursos sociais naquela determinada região, o médico vai para lá. Entendeu? O que o médico quer é se manter atualizado. Todo médico, quando se forma, ele tem interesse em sua carreira. Ele não quer estacionar no tempo. Ele quer conhecer, ele quer crescer. Então, se você coloca numa cidade periférica, numa cidade do interior, um questionamento social suficientemente bom para que você se fixe naquele local, vai ter médico, sim. E outra coisa, até pegando esse gancho, né? Não se admite você entrar como o Tilma bem falou, aconteceu desse. De vez em quando a gente vê isso na mídia.
foi pego um médico, um falso médico, com diploma falso. Imagina, o cara apresenta um diploma e não faz nenhuma prova, que é o revalida, né? Que garantia a gente vai ter da qualidade desse profissional? Mais e a grave do que preocupação isso é que vai atender quem? A população mais frágil. Mais grave do que isso, recentemente no Rio de Janeiro, diplomas falsos chegaram a ser registrados pelo CREMEG, que foi descoberto por uma funcionária do CREMEG. Depois de alguns terem sido registrados, ela notou alguma coisa estranha, chamou a atenção da Polícia Federal e a Polícia Federal investigou e foram cancelados esses registros no CREMEG. Ou seja, pessoas chegaram com diplomas falsos de uma forma tão bem feita que chegaram a enganar o Conselho do Rio de Janeiro. Você vê o tamanho do absurdo que é você ter médico sem revalidar o conhecimento dessa pessoa. É porque, infelizmente, assim, formar médico, entre aspas, é uma coisa que parece que dá muito dinheiro, né? Porque o que cresceu de faculdade de medicina no país é brincadeira, né? Assim, que venham colegas indiscriminadamente, médicos, né? Isso, que venham colegas médicos preparados, são bem-vindos. Inclusive, uma das nossas ideias é justamente isso, manter a educação continuada, ou seja, uma capacitação desses médicos. O que eu vejo, que eu sou dermatologista, eu faço dermatologia, mas também trabalho com emergência clínica. Então, eu acompanhei alguns alunos na UPA e eles realmente estão muito perdidos. Eles vêm de faculdades, são várias faculdades, mas o que é que acontece? Eles ficam lá perdidos, não tem um preceptor específico, não tem um acompanhamento da faculdade que o capacite. Então, eles saem realmente do seu lugar da faculdade e ficam sem condições de, depois de sair de uma faculdade, e lidar com pacientes de maneira isolada, ou seja, sem alguém do lado. Então, eu acho isso importante, que haja uma capacitação de todos esses alunos, são muitos alunos, e eles precisam ser acolhidos também, até para que os pacientes não fiquem em situações de risco, né? O que é que você acha? O que é que você acha, Tilma? É isso mesmo. Veja só, o Conselho Federal de Medicina já teve uma bandeira muito importante, que era a interiorização do médico, que eles abandonou. Quando chegou esses mais médicos, eles deixaram disso, de lutar por isso. E eles lutaram também pela carreira do médico, principalmente do médico do médico de família, né? Que a cada 3 anos, quando o governo muda, 3 ou 4 anos, o médico não fica no local, né? Ele é retirado, né? É colocado novo. O próprio programa ele já determina um tempo que o cara vai ficar. 3 anos. Como é que vai funcionar? Aí não tem médico? Tem. Agora, enquanto não se criar uma carreira de Estado. E você favoreça o sujeito ficar. Porque o promotor fica. Porque o juiz fica. Porque ele sabe que vai ter aquele tempo. E depois. E vai ascender. E tem uma garantia da permanência do seu. Exato. Pois eles abandonaram totalmente essa carreira. E muitos falam, né? Quando se critica e a gente fala mal, né, das irregularidades, do que a gente aponta de falhas do programa. Nada contra a interiorização da medicina. Não, pelo contrário. Pelo contrário. É necessário. É necessário agora que seja de uma forma honesta, uma forma responsável, para que quem está lá na ponta é que vai sofrer. Não sou eu, não é... a gente que está falando aqui, a gente não vai ser afetado com isso, não. Exato. Quem vai ser afetado é a população. E a população mais carente. Né? E, como você falou bem aí, a questão da interiorização da medicina, já houve no passado outra gestão do próprio CREMEP aqui, aquele caravana do CREMEP, onde ia um conselheiro, ia alguém do sindicato, Secretaria de Saúde, Associação de Pernambucano de Presidentes. Público. E foi feito um trabalho maravilhoso. Um levantamento fantástico, está lá com vários dossiês. Aí mudou a gestão do CREMEP, acabou. Exatamente. Acabou, engavetaram, ninguém tem mais nada disso. Eu participei de várias caravanas. E ninguém fez nada. E esse grupo da Chapa 4 está realmente empenhado em fornecer essa qualidade para os pacientes, né? Então, a gente quer justamente isso, que eles tenham essa acessibilidade a médicos de boa qualidade, não ótima qualidade, porque o interior merece. Há anos que ele é largado. Lembrando, nós temos que lembrar, e eu
eu bato e rebato nesse tema, que a função precípua do conselho é garantir o bom nome da medicina. Se o médico, você garantindo a qualidade daquele médico, você garante o bom nome da medicina. Mas eu gostaria de mudar um pouco o assunto. Vamos lá. Eu recebi várias perguntas de colegas por aí, falando de, mas na Chapa 4 tem gente muito nova de formado. Eu pergunto para eles, por que não? Josildo, você tem alguma opinião formada nesse sentido? Não, pelo contrário, eu acho que assim, eu digo inclusive ao meu filho, eu tenho um filho formado em medicina, diz, olha, a gente tem que valorizar a experiência do colega que já tem tempo de estrada, e você tem que valorizar o profissional novo que está cabecinha fresca, estudando, está mais antenado, está mais ligado. Então, a nossa chapa, pelo contrário, é uma chapa plural, que faz essa miscelânea bem legal de pessoas mais experientes com pessoas mais jovens. Até porque os problemas não são exclusivos do pessoal que milita há mais tempo. O jovem também enfrenta problemas. A medicina está evoluindo com muita rapidez. Muito dinâmica. Muita rapidez. Eu tenho 37 anos de formado. Eu tenho eu já 12, vi de mudar na medicina. Eu já vi um livro, que né? essa gama de médicos novos que estão se formando, eles precisam de um apoio. E muito mais do que antes, porque antes formavam-se muito menos médicos. Hoje se formam mais médicos, mas eles estão mais perdidos, por outro lado, também. Se formam e ficam realmente sem um apoio, né? Então, a gente precisa realmente ter essa perspectiva deles agora que estão nessa chapa, para poder a gente ver quais são os pontos falhos, o que é que está acontecendo lá na frente, na ponta. Eu ainda trabalho em UPA porque eu gosto da emergência, e trabalho na dermatologia porque é minha característica, eu amo essa área. Mas a gente vê que tem muitos alunos recém-formados que estão, por exemplo, querendo fazer uma residência médica e ficam com medo de largar os plantões porque na residência médica vai cair o custo. Então, essa é uma forma também de entrar em outro tema, eu acredito, que a nossa chapa também está interessada e voltada para esse tipo de médico. São os médicos que querem avançar na carreira, mas realmente fica com um ano um pouco apertado. Então, o que é que a gente tem em mente, né? Tirar essa primeira anuidade desses médicos que querem fazer residência. Então, no primeiro ano de residência, eles possam ter um pouquinho mais de alívio no final do ano, essa anuidade, que o CREMEP não seja cobrado a eles. E outra coisa, eu acho que no nosso CREMEP mais educador, do ponto de vista, eu, por exemplo, não tive na minha formação nenhuma orientação no sentido da vida prática, da vida privada da medicina, de como me conveniar, de entrar em cooperativa ou não, de trabalho com relação a dinheiro mesmo. E isso é uma coisa importante da nossa vida. E a gente vê que muito médico cai na teia do gastar no futuro. Então, termina a faculdade, acha que agora sou médico, aí começa a comprar muita coisa cara, divide em 1 milhão de prestações, e aí ele não pode fazer sua residência, por quê? Porque ele é obrigado a continuar dando plantão para poder ganhar o dinheiro. Fica escravo de uma roda viva financeira. E isso aí, nosso CREMEP vai fazer esse tipo de assessoria, inclusive online. Se vocês hoje olharem, eu sou pernambucano, mas eu estudei no Paraná, meu pai e minha mãe eram do Banco do Brasil. O CRM do Paraná, ele é muito bom no site deles. Eles têm vários cursos, inclusive de educação financeira para os colegas, onde você consegue pegar esses cursos de forma gratuita, prática, que você pode fazer até no momento que o seu plantão estiver calmo, você pega seu celular e assiste o curso. Outra coisa que, na verdade, esse papo nosso é muito dinâmico, e quando eu fiz a pergunta a respeito do colega recém-formado ser do conselho, é que o próprio CRM do Paraná tem curso para você que quer ser conselheiro. E a nossa o curso proposta... Você Conselheiro, e nós temos essa proposta, que é exatamente a proposta número 40. Para que ninguém mais, daqui para frente, possa dizer, você não pode ser conselheiro porque você não tem experiência. Porque eu já ouvi muito isso. Os colegas até questionam, não, uma chapa tal que já tem mais gente. Não,
eu acho que mínimo, como eu respondi uma vez ao colega, eu acredito que qualquer médico, a essa altura, com a formação, a sua graduação, sua pós-graduação, você minimamente tem noção de ética, tem que educação, na lei para que você institui o exercer a conselho, função do conselheiro. basta ser médico. É. A lei que institui o conselho coloca como único requisito para você ser conselheiro o fato de você ser médico. Então, não existe nenhum impedimento para a pessoa recém-formada ser conselheiro. Muito pelo contrário, é preconceito você não ter esse profissional lá como candidato ou deixar que ele seja candidato, que ele seja conselheiro. E essa pluralidade nossa E a é inovação. É a nossa diferença, é conselheiros. isso, essa pluralidade. A gente precisa disso aqui, né? Para trocar ideias, conhecimentos, renovar. A nossa chapa realmente é de renovação, por isso mesmo, entre 100%. outras várias, 100%. Então, a gente fica assim falando, mas é esse importante. curso de conselheiro que a gente propõe não é só para quem foi eleito, Não, para qualquer médico um que queira. pense um dia ser conselheiro, a dar sua cota para a sua profissão. Eu acho que é isso. Sua cota para a sociedade. Sua cota para o seu conselho e, consequentemente, para a sociedade. E não fazer disso uma profissão. Que, infelizmente, a gente tem aqui no nosso próprio conselho colegas que são Estão há 20 anos lá, né? Profissionais de conselho. É conselheiro. Mas que especialidade? Rapaz, não sei, ele fazia isso, aquilo. Mas como é que pode? Inclusive, essa é uma das propostas da gente também. Acabar com esses mandatos sucessivos. Não mais que 2. Né? Isso, ter alternância, tem alternância. Falar em mandato, tem que ser Também democrático. um mandato de 5 anos, né? Não só isso. A questão é a seguinte, essa chapa de 40 candidatos é uma coisa completamente excludente. Então, hoje, só nós da chapa 4 é que sabemos a dificuldade que é conseguir 40 componentes para propor uma chapa. E se a gente não tiver 40, a gente não consegue nem homologar essa chapa. Isso. Então, uma das propostas que nós colocamos e que nós vamos batalhar com isso, porque não está sob nossa gestão, nós vamos propor, é exatamente a candidatura federal, né? Única. A candidatura única. Por exemplo, Emanuel é candidato, Mariana é candidata, Tilma é candidato, faz-se uma eleição e vai sendo colocadas as pessoas conforme os votos que ela tenha. Os 40 primeiros. É uma coisa mais lógica, personifica menos, porque as pessoas têm medo de ser candidatos, por incrível que possa parecer. Mariana, você teve medo de sair candidata? Não, até porque eu não sabia em si por que na verdade, o que é que eu poderia fazer de melhor. Eu sempre quis atuar nessa área, não do CREMEP, mas o que é que eu poderia fazer como médica para melhorar a medicina nossa aqui. No Brasil só, não, mais em Pernambuco, obviamente, mas daqui para fora também, daqui para o Brasil. O que é que eu poderia fazer na prática, não só no meu dia a dia, com meus pacientes, tornando as consultas mais bem elaboradas, mas com relação à prática, o que eu poderia fazer? Então, eu fiquei surpresa e honrada, muito honrada, quando eu fui convidada para fazer parte dessa chapa. E ter a possibilidade de realmente fazer alguma coisa pelos colegas médicos que eu vejo tão sofridos, muitos desabafam com relação à perseguição incessante do CREMEP com relação a eles, que não tem um CREMEP acolhedor, né? É sempre punitivo, sempre. Então, a gente tem que ter uma ideia de que há possibilidade de mudança. A gente está aqui realmente para ajudar os colegas médicos, para ajudar os pacientes, e é por isso que eu estou aqui. E esse desejo de mudança, eu acho que é de todos nós mesmos. Porque isso é a alma da Chapa 4. Mudança. Essa é a alma da Chapa 4. Desde que eu me informei que a situação da gente vem sendo dificultada cada dia, não é? Tanto para a gente como para os nossos pacientes. Isso. Eu ficava sem entender por que as coisas não acontecem. Aí eu tive um período que eu fui para Geres. Aí vi que a gente que está na ponta, né, como médico que atende, é muito competente, muito mesmo, porque na direção da saúde nada se faz. E também das nossas entidades, que não ajudam mesmo, não se preocupam. Então, cada um, eu me sinto só, sempre me senti só onde eu trabalhei, mas eu sempre procurei fazer
o melhor para os meus pacientes. E tenho conseguido, mas só que não dá mais, não dá para ser assim. A gente precisa de ajuda, né? Isso, nós precisamos lutar para que sejamos realmente uma ponte de apoio, de ligação entre o CREMEP e os médicos da ponta. A gente precisa realmente lutar e, com a ajuda de vocês, nós vamos ganhar essa. Vamos, vai ser chapa 4. Chapa 4. E a medicina tem que ser valorizada nesse sentido. O CREMEP tem que se aproximar da medicina de volta. De volta. Porque eu acho que isso, como eu falei aqui no começo, isso é uma queixa geral. Não é nossa aqui. É da classe médica. Todos. Que sente esse distanciamento. Muita gente, o CREMEP, você chega lá, né? Eu tive uma experiência, desagradável. Tive uma experiência desagradável. Há 2 semanas eu estive com o tio, mas a gente foi resolver uma dessas broncas documentais lá no CREMEP. E estava marcado por 1 hora e demorou. E eu estava com uma consulta para atender uma paciente, um teleatendimento. Aí deu a hora do atendimento. E eu com o celular lá, coloquei o fone de ouvido para ter mais privacidade, fiquei procurando uma salinha para poder atender a paciente. Aí quando eu vou lá, um funcionário, ei. Aí eu olhei e disse, vai para onde? Eu disse, não, eu estou procurando uma sala que eu vou fazer atendimento. Não tem sala aqui não. Eu disse, não, eu sou médico e tal. Não, mas não tem não. Se eu quiser, você senta aí. Aí mandou eu sentar lá no banco do corredor. Absurdo. E eu tive que ir assim. Informar a nossa casa. É, nossa casa. Inclusive, isso é uma das propostas da gente. Porque isso é uma queixa geral. Você chega no OAB, por exemplo, você tem lá a sala do advogado. Tem. Lá você chega para resolver alguma coisa, exatamente, você fica na recepção. A OAB fez um escritório para os novos advogados. Você pode levar o seu cliente para ser atendido lá. Tá vendo? O médico recém-formado não tem um lugar para atender. O nosso CREMEP é um espaço suntuoso. Mas que você chega lá, você passa... Eu já tive a oportunidade de ir até a sala da presidência para reunião enquanto representante de classe. É uma coisa assim suntuosa. E nós merecemos isso, né? E você para os tem uma nossos sala colegas, claro. para que o médico possa ir lá, eu não tenho onde atender, eu vou lá. Ou então eu preciso usar um computador, fazer alguma coisa. Não tem. Ou seja, você se sente um intruso. Num local que deveria ser a sua casa. É seu, você que banca aquilo, pô. Então vamos modificar isso, né? Isso? É a nossa função, a nossa bandeira. Então a gente está representando os colegas que sofrem com isso, com esse distanciamento, essa falta do investimento. Porque, como o Emanuel bem falou, a gente sai da faculdade, como Mari também disse, não tem muita noção, a gente é treinado tecnicamente para tratar o paciente, para operar, para passar medicação, não sei o quê, mas não tem a menor noção de finança. Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu faço para me credenciar? Vale a pena abrir consultório? Não vale? E agora com a PJização, vale a pena fazer PJização? Como é que eu faço? Eu vou atrás de... Não tem orientação. PJ, eu vou ter que pagar outro conselho para a minha PJ? Vai. É outra. Né? Só que nós estamos com a proposta exatamente disso, de não ter que pagar mais. Aos que não sabem, né? Você que paga lá como pessoa física, o CREMEP, e se você for sócio de alguma empresa como PJ para fazer atendimento médico, você tem que pagar uma outra anuidade. Ou seja, você paga 2 vezes. Você é a mesma pessoa, você paga... 2 vezes para fazer a mesma coisa. 2 vezes para ser a mesma pessoa. É uma coisa... Não faz sentido, né? Então está na hora de renovar, está na hora de mudar. Eu acredito que nós estamos no caminho certo. Quer mudar? Chapa 4. Vamos lá. Vamos mudar e valorizar o profissional. É isso que a gente precisa, né? Não adianta a gente ficar com discurso, só tem que ir para a prática. Por isso que a gente está aqui se dispondo. É fácil? Não é fácil você se terrivelmente colocar, difícil. Até porque hoje são 4 chapas. Cada chapa são 40 colegas. Então, são 160. Impossível que nós não tenhamos nas outras chapas 3, 4, 5, 6 ou mais colegas até próximo, trabalha com você, é seu anestesista, opera com você, é sócio. Aí você tem uma ideia diferente. E às vezes ainda acontece o absurdo. Você vai falar com um colega que está na chapa e diz, eita, fulano falou comigo primeiro.
E é corrida para corrida volta? do tempo, não. Vai ver a proposta. Veja Veja a amigos, proposta. você tem em todo canto. Claro. Você não vai eleger um cara porque é seu amigo, não. Vai eleger a que tiver a melhor proposta. E seu Veja amigo o será núcleo, atuante? né? Seu amigo será atuante? Ele terá oportunidade? Porque uma coisa que nós vemos é que o núcleo duro da situação se manteve ao longo dos anos. Trocava anos, né? esse ou aquele colega, mas o núcleo duro, as pessoas que coordenavam eram sempre as mesmas. Mudava o cargo, mas estava lá a mesma pessoa. Bom, pessoal, acho que todo mundo que assistiu ficou satisfeito, dá para ter uma ideia do que a gente quer propor, né? E, mais uma vez, eu repito, é a única chapa para renovação 100%. Não tem ninguém ligado à gestão, não tem nenhum conselheiro atual do CREMEP, todos queremos mudar, dar nossa cota em nome da nossa medicina. Então, Chapa 4.